Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso encontro semanal, agradecendo a Deus pela bênção de mais uma oportunidade, na companhia dos amigos Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos ouvintes, muita paz a todos. Regina Célia. Olá, paz a todos. E o Vinícius ali na técnica, rindo a beça, né, Vinícius? Terapia sofrendo, pela porque manhã. A Miranda não fala, ela sussurra, né, Vinícius? Aí você tem que Mas levantar. Eu não estou sussurrando. Vamos lá. Olha, vamos continuar estudando o livro Plenitude, no 2º capítulo, Análise dos Sofrimentos, a partir do 20º parágrafo. Eduardo vai fazer a leitura. Então vamos lá. Joana de Ângeles diz o seguinte: a doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Olha como isso aqui é importante, prezados amigos, porque nós precisamos entender qual o mecanismo das doenças. Então eu vou até repetir, que eu sei que às vezes a gente não consegue fixar bem. Então, preste atenção no que Joana de Ângeles vai falar sobre a doença. Ela diz que a doença, todavia, é o resultado do desequilíbrio energético. Por isso que a gente faz o tratamento do passe, do reiki, do jorei, as diversas técnicas aí que tem em diversas religiões, porque o tratamento é em cima do desequilíbrio energético. A própria homeopatia, ela vai tratar em cima desse desequilíbrio energético, em cima da questão dos chakras, dos centros de força, dos plexos, porque antes da doença se manifestar no corpo, ela está nesse corpo energético. E se o desequilíbrio está lá, é lá que a gente tem que buscar o tratamento em primeiro lugar. Então ela diz isso, a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo, em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Quer dizer, a nossa fragilidade emocional, os nossos medos, as nossas inseguranças, os sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa, isso tudo vai trazendo desequilíbrio energético, que uma hora ou outra vai se manifestar em doença física. Aí ela diz que os vírus e as bactérias que nós tanto tememos, e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio, como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Regina Célia, que parágrafo que Joana de Ângeles nos traz aqui, hein? É para ler, reler, ler de novo, porque eu vou até anotar aqui no meu livrinho, eu também, que isso aqui é para guardar. Isso. Eu vou fotografar essa página e vou levar para casa e olhar bastante, porque na verdade, nosso temor é de bactéria, de vírus, quando na verdade eles só se nutrem daquilo que nós deixamos sair do nosso controle. Então, quando sai do nosso controle, essas energias saem do nosso controle, eles estão ali como urubus, né? Para se alimentar daquilo. E todo mundo daquilo. percebe isso facilmente, Regina e Miranda, porque a pessoa, quando tem um grande aborrecimento, parece que no dia seguinte vem o resfriado, vem a gripe, vem a diarreia, vem... Por quê? Dor de estômago, então, é a primeira que aparece. O médico fala, a sua imunidade baixou. A imunidade física baixou porque a imunidade energética já estava baixa. Verdade. Daí a importância dos medicamentos homeopáticos, né? Que cuida de dentro para fora. E eles são personalizados.
né? O médico homeopata, ele personaliza os remédios homeopáticos. Ela está falando, vou até tomar o meu aqui, ó. Pois é personalizado. Vou tomar o meu aqui agora. Mas é interessante porque, bolinhas. olha, nós nos esquecemos que nós não somos corpos. Então, se o corpo é nossa vestimenta, não é? De acordo com o bom ou mau uso que nós espíritos fazemos, ele vai apresentar o reflexo das nossas ações. Verdade. Né? Desde aquelas ações que ficam só no pensamento, porque com o pensamento nós também atuamos, e às vezes nós esquecemos disso. Né? Se as ações se limitassem às ações físicas, aqueles que estão deitados no leito, que não saem de lá para nada, não estariam participando da vida. Não. E de lá eles interagem e participam através do pensamento e da vontade. Então, olha, pensamento e vontade podem ser sutis a nível de não ter sonoridade, palavras, não é? Mas eles atuam porque eles agem na energia. Parte da energia que nós somos agem na psicosfera que nos encontramos e alcança outra energia a qual se destina. Mas é importante também saber que só o pensamento não vai adiantar muito se você não usar da vontade. Não resta dúvida, mas nós sabemos o seguinte, o espírito, ele é em essência energia pura, não é? Existem situações na nossa vida que nós precisamos estar ligados às ações materiais. Quem está vestindo um corpo de carne totalmente uniformizado, com sentidos perfeitos, é porque precisa agir materialmente também. Porque na ação material, nós chamamos a atenção do outro, despertamos o outro para algo melhor. Né? O pensamento só, ele seria inerte. Sim. Por isso que você falou, exatamente. Né? Tem que estar associado à vontade, porque a vontade é o impulso do ser espiritual que nós somos na aplicação da energia mental que é o pensamento. É colocar a vontade, colocando toda essa energia em movimento. Isso aí. Leon Denis fala do pensamento e vontade, né? É verdade. Então você que está nos ouvindo aí no seu radinho, reflita aqui nas palavras do Espírito Joana de Ângeles. Porque são muito importantes. Às vezes as pessoas perguntam, por que eu vivo doente? Tem dois tipos de doença. Tem a doença que é a doença realmente kármica, né? Aquela pessoa que não fuma, não bebe, tem uma vida saudável, tem um câncer de pulmão. Sim. Tem um câncer no estômago. E a pessoa fala, mas meu Deus, eu não como carne, eu não bebo, eu não fumo. Sim, se aquela doença não se explica pela sua conduta na vida atual, com certeza é um resgate de uma vida anterior. Aquela pessoa que tem uma doença autoimune, né, que os médicos não descobrem a razão dessa doença autoimune, se não está nessa vida, está em outra. Causas anteriores. Causas anteriores das aflições. Leiam lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, logo no início. Está lá as causas das aflições, depois causas atuais e causas anteriores. Agora, pelo que os espíritos colocam no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ali no capítulo 5, eles colocam lá que a maior parte das nossas doenças do corpo e doenças da alma, são oriundas de escolhas nossas nessa encarnação. Essa historinha de dizer, eu estou sofrendo porque eu estou pagando pelo meu passado, isso quase sempre não é a realidade. Causas atuais das aflições. Leiam lá atentamente, causas atuais das aflições. As nossas escolhas, as nossas condutas, os nossos sentimentos inferiorizados, a inveja, a maledicência, a pessoa que guarda mágoa, a pessoa que tem muito ódio no coração, que fala mal dos outros. Essa pessoa está trazendo para si, cedo ou tarde, dor e sofrimento. E aí depois ela vai dizer, meu Deus, o que eu fiz para estar passando por isso? Jesus deixou muito claro, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, Maria de Fátima. Mas ainda, lembrando desse enfoque que a Regina fez, da vontade, nós nos lembramos que nesse momento tem aqueles companheiros, nossos amigos, ouvintes da rádio, que estão dentro de casa enfrentando um estado de situação, né, coisas que eles querem se libertar, eles querem ver a modificação da realidade de vida que estão vivendo no momento. E eles estão sempre pedindo orientação, pedindo ajuda, e nós conversamos e nós ouvimos, e eles pensam em sair daquela situação, mas a vontade, não é? Então, o que é essa vontade, essa força motriz que movimenta o espírito na realização das suas conquistas?
É justamente identificou que não está agradável, identificou que algo, busque, não é ajuda para consolo simplesmente porque está sofrendo, mas diretrizes para sair do sofrimento. Né? Então, acordou de manhã, não, porque olha, aparece bobagem, poxa, eu estou com um problema tão grave para resolver, não estou conseguindo saída para ele, então eu vou acordar de manhã, eu vou lavar o banheiro, vá, olha, está em casa, está num estado de um nível qualquer de ociosidade, de prostração, de desânimo, vai lavar o banheiro com água fria, duvido que não acorda. Entendeu? Lavar banheiro com água quente ainda é confortável. Vai lavar banheiro com água fria, pega a vassoura, vai catar folha no quintal. Se não tem quintal, eu lembro de uma época na minha vida que eu varria a calçada. Mas eu acordava de manhã procurando alguma coisa para me ocupar até chegar a hora de determinadas tarefas. Eu ia para o lado de fora do apartamento, varria aquela área todinha, juntava lixo, jogava na lixeira. Aquilo me dava ânimo para... Em vez de a gente estar cansado, a gente ganha combustível, porque o movimento, os músculos, ficam mais despertos e a gente vai atrás do que é necessário para aquele dia. Verdade. Porque só querer, meu Deus, porque eu estou assim, e o médico disse que é assado, e a minha família é assim, o meu marido age de tal forma. Não. Identificou tudo isso, o que é que eu posso fazer agora? Sair da acomodação, levanta da cama. Sai da poltrona, desliga a televisão às vezes, não é? Sim, é esse exercício. Está lá no livro dos Espíritos, eu não guardo muito, na verdade eu não guardo nada de número, mas está lá que nós poderíamos evitar muito sofrimento, mas o que lhes falta é a vontade. Está lá bem claro isso. É isso aí. Né? O que lhes falta é a vontade. Ok, Regina, lê um pouquinho. Não precisa fotografar não, que eu tenho uma cópia desse livro, eu tenho outro livro desse para trazer para você. Opa. Tá? Bom... momentaneamente, com a morte dos micróbios, a pessoa parece recuperada, ressurgindo, porém, a situação em outro quadro patológico mais tarde. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espalha a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Quase sempre, as terapias tradicionais removem os sintomas sem alcançarem as causas profundas das enfermidades. A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. Então, está aí a Joana de Ângeles continuando a falar que a conduta moral e mental, quando cultiva as emoções de irritabilidade, tudo isso, né? Ciúme, rancor, ela vai impregnando o organismo e sobrecarrega o sistema nervoso. E sobrecarregando, bloqueia as áreas por onde vai espalhar as energias. E se você não tem imediatamente ali algo que vai lhe trazer uma doença, mais tarde, logo adiante, certamente ele vai aparecer em algum órgão, em alguma parte do nosso corpo, porque a gente acabou espalhando toda essa energia negativa. Isso, porque as células do nosso corpo são princípios espirituais. Sim. E eles têm uma sintonia energética com o ser espiritual que nós somos. Porque eles são espíritos embrionários, sim, não é? Sim. Então eles captam essa energia do seu mentor, porque para os nossos princípios espirituais nós somos mentores. Sim. Não é? Sim. Então, nós impulsionamos vibrações pelas energias de frustração. É interessante, porque tudo isso aqui é natural. Olha, que em algum momento tenhamos um ponto de irritabilidade, é parte da nossa condição ainda. Sim. Mas que nós não deixemos que essa irritabilidade gere os filhotes do ódio, do ciúme, do rancor. Não é? Essas vibrações de irritabilidade é natural, porque nós carregamos certas frustrações a nível de não realizações naquilo que nós idealizamos para nós. E muito do que nós idealizamos não é o necessário. É parte do nosso plano, mas o divino é outro. E vê que aquelas realizações seriam mais catastróficas do que verdadeiras realizações para nós espíritos. Então, a receitinha que fica para a nossa reflexão é, na hora dessas frustrações, buscar superá-las através de realizações nobres. Sim. E que realizações nobres são essas? É aquela fala na última
linha que você leu. A cura sempre provém da força da própria vida quando canalizadas corretamente. Importantíssimo. Vai lavar uma louça, vai lavar uma privada, vai lavar um banheiro e tem um detalhe, fazendo como se fosse para Jesus. Porque aí você sai do circuito de enfermidade, de irritabilidade e vai o prazer da realização nobre. E momentaneamente, você se afastando dessas energias ruins, você vai canalizando boas energias e vai ali meio que limpando, né? Fazendo uma faxina no seu psiquismo. E essa faxina vai varrendo, até que você consiga finalmente limpar ali aquelas energias ruins. É verdade. E é por isso que Jesus fala, quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Verdade. Né? Porque se nós não adestramos a nossa mente na utilidade, na dedicação aos deveres menores, como é que um dia seremos verdadeiros cooperadores do Cristo? Verdade. Né? As pessoas se baseiam muito em grandes obras, né? Quando, na verdade, tudo começa das pequenas obras. Então, se não pode fazer grandes coisas, faça bem as pequenas coisas. É verdade. E, às vezes, tem aquelas criaturas que, a Regina, Miranda, o Renato, o Eduardo, falando na Rádio Rio de Janeiro, mas não sabe quantos passos nós demos no anonimato. Sim, com certeza. É? Hoje a voz está aqui, amanhã será a voz de outro, que nesse momento está se forjando também no anonimato. Porque o trabalho não para, né? O trabalho é contínuo, independente de quem vai dar continuidade a esse trabalho. O trabalho não pode parar. Né? E como não pode parar, você que está chegando agora Retorna está ouvindo ele, qual programa, Maria de Fátima? Momentos com Joana, estudando o livro Plenitude, no 2º capítulo, não é? Onde ela vai falar para nós, vai fazer uma análise do sofrimento, na companhia do Eduardo Araújo, Regina Célia, e de um fantasma que acabou de se materializar. Agora um espírito aqui de Renato Souza baixou aqui no estúdio. Acabou de se materializar aqui. É uma gênero? Não. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado, tudo bem? Oi. Vamos nós aqui, estamos dando continuidade. Agora no 21º parágrafo, é isso? Não, nós já fomos para... já agora é o 25º. Que começa... As tensões físicas. Então começa a ler aí, Regina, já que eu me perdi aqui. Bom, as tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças, sofrimento que gera sofrimento. O homem, desde as suas origens sociais... Tem que parar de novo, Regina, olha só. Gente, esse capítulo aqui é para vocês, pelo amor de Deus, leiam esse capítulo 2. Mas é a análise do sofrimento. Doses homeopáticas. Com muita calma, porque olha só, de novo, as tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças, sofrimento que gera sofrimento. E aí, Renato chegou agora, vamos botar ele para trabalhar, né? Deixa ele. Você vê, a tensão física, quem de nós aqui não tem tensões físicas e tensões mentais e emocionais? Perfeito. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Todos nós estamos sujeitos a essas situações, essas energias, né, e tudo mais. E é imprescindível que você cuide do corpo, da mente, do espírito o tempo todo. Precisamos, porque senão, sem dúvida nenhuma, fatalmente, não é, essas situações vão nos levar ao desenvolvimento de enfermidades, né, graves, né, ou acentuais que a gente já carrega conosco. Potencializar, né? Sim, com certeza, né? Então, Regina? O homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos de só menos importância, desarticulando o seu sistema energético. Passa de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação dos outros, degenerativos, responsáveis pelo agravamento das suas doenças. Perfeito. Tá? Exatamente. Tem que fazer um debate na RIS sobre isso, analisando os fatos. Mas que tem esse capítulo mesmo, aqui esse é porque é real, ele é atual. Quer dizer, Joana é atual em toda a fala dela. Sim, mas esse capítulo é fantástico, né? Fantástico. É porque a gente é especializado nisso, né? No sofrimento. Pois é. É a nossa especialidade. Pois como o Renato falou, vivemos num mundo de provas e expiações, mas não precisamos sofrer se soubermos caminhar direitinho, se soubermos canalizar a nossa energia para o lado positivo, se soubermos desses problemas que nos acometem,
que nós estamos o tempo inteiro alimentando vírus e bactérias. Esse termo aqui, vírus gerando emocionais, até outros, viu? Gerando Sim. outros. é espetacular. Eu adorei isso aqui, vírus emocionais. Perfeito. A gente não, e o André Luiz fala em bacilos psíquicos, lá no livro Os Mensageiros. Vamos pensar aí no programinha para falar sobre Muito isso. bom. lá. Muito bom tema, né? Acho que vai cair como uma luva para todos nós. Pode Todos. ser na próxima segunda-feira. Vamos ver aqui. É Guigino na outra. Tá. Vamos nós. Vai continuar? Vamos nós. Falta aí 4 minutinhos. Os condicionamentos, Pode as ir. ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia. Evitando essas cargas, o sistema energético imunológico liberará de doenças o indivíduo e a sua vida mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento. Gente, eu estou maravilhado com essa Olha, página de Joana. um tema interessante, doenças e doentes. Sim. Doentes e doenças. Vou anotar aqui, Maria de Fátima Miranda, Não é? sob inspiração. Porque não existe Vamos doenças, né? Existe doentes. Doentes. Exato, pessoas doentes, né? exatamente. Sim, Doentes e doenças, quer dizer, é o doente que gera a doença. Sim. Com certeza. A nossa fragilidade é muito grande, não é? E se a gente não souber lidar minimamente, né, conforme a gente tem falado, com as situações da vida, porque nós estamos diante de pessoas na nossa casa que carregam alguma dificuldade que nós precisamos compreender. É no trabalho, é nas amizades, é na escola, enfim, várias situações. Você precisa, né, ter um mínimo de conhecimento, de controle das coisas, senão você começa a guardar tudo, internalizar muito, não é? E vai desenvolvendo uma série de Além patologias de ter o conhecimento, eu diria que a gente também tem que ter o cuidado de não ser esponja. aí. Exatamente. Porque se nós Absorver tivermos o tudo. conhecimento, mas formos esponjas, nós mesmos vamos ser atacados Exato. pelo Porque- mesmo Vamos nos problema. vulnerabilizar. Existem pessoas que pegam as situações delas e colocam na mão dos outros, como colocam na mão de Deus. Terceiriza a solução. Terceiriza. Desencadeia essa situação e terceiriza a solução. Isso, resolve aí pra mim, né? Verdade. Resolve aí pra mim. E Verdade. aí é complicado, né? É. A sua cruz já é pesada demais, não é? A nossa cruz já é pesada demais. Imagina você ter que carregar do outro também. Aí fica né? mais difícil, né? Olha, precisamos lembrar que o ouvinte, quando nos ouvir falando sobre isso, não é? Até do programa Doenças e Doenças, já está lá na playlist, porque aqui está sendo gravado. Vai na rádio, lá Verdade, na playlist, vai verdade. encontrar. Agora, é importante vermos o seguinte: todo esse momento que nós vivemos, a nossa imaturidade, os desafios, as situações que nos chegam, são imprescindíveis para a nossa evolução. Quando nós vamos despertando, vamos ganhando mais tempo, porque já vamos aprendendo a prevenir, não é? Sim. Em vez de remediar. Mas o espírito não conquistaria a maturidade espiritual sem essas experiências. Porque o que dá a esses benfeitores que nos assistem essa capacidade, expertise em nos auxiliar e socorrer é porque eles vivenciaram isso e conhecem o portão de saída. Perfeito. Chegamos ao final. Passou rapidinho, né? Maravilhoso esse capítulo. Vamos ficar nele aqui meditando, aprofundando, porque é do nosso máximo interesse. Porque nós estamos cansados de sofrer, Renato Souza. Sim, com certeza, né? Joana está aí trazendo, né, o caminho para a gente. É nisso que nós falamos que a Joana é sempre atual. É. Porque todos os outros temas envolvem o sofrimento. Aqui ela faz uma análise. Certo. Verdade. Uhum. Por isso a Certeza. doutrina espírita é atual. Uhum. Sempre. É isso aí. Dito isto, só temos a agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando juntos, aprendendo juntos. Muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.